Gravando, beleza. Último exercício da última aula. Na figura onde é reticulado, formas quadrados de lados L05. Gente, na física vocês vão ver muita palavra difícil. Sabe o que é? Pra te confundir. Eu faço física e eu tenho a matéria física. Eu tenho física 1, física 2 e física 3. O que eu mais vejo é eles falando difícil só pra confundir a gente. Então, quando vocês veem assim, o reticulado de não sei o que, vai andando. É quadradinho. É quadradinho, acabou. O que você tem que achar é o tamanho do quadrado. A gente sabe que o lado do quadrado tem 0,5 centímetros. Bom, então agora a gente não está trabalhando com unidade, tá? Não com... Ele está trabalhando com uma unidade que existe. É o 0,5 centímetros. São desenhados 10 vetores, contidos no plano XY, de módulo da soma de todos os vetores é em centímetros. Então, ele quer a soma de todos os vetores em centímetros. Vamos ver a figura? Já que a gente agora leu o problema. Caraca, professora, é muito complicado isso. É muito difícil isso. Eu não vou conseguir. Acabei de desistir de física agora. Gente, é muito simples. O lado do quadrado vale... Informações de problema. O lado do quadrado vale 0,5 centímetros. São desenhados 10 vetores. Gente, na física, muita coisa muda, muita coisa não é convencional, não é assim, a gente fala assim, como é que isso pode acontecer? Vamos fazer uma coisa? Como eu percebi que vocês sentem mais à vontade de fazer um esquema de escadinha, vamos fazer por escadinha. Vamos determinar que esse vetor aqui, o da direita, que é o de baixo, tem assim, 5 vetores em cima e 5 vetores embaixo. Os vetores de baixo, o da direita, vamos determinar que ele é o nosso primeiro. O nosso dever é conectar todos esses vetores e depois fazer o vetor resultante. E assim saber a soma dos vetores. Beleza, determinei que o que gente que aqui já fez prova para essa escola e não conseguiu passar? Ui, meu Deus. Meu Deus. Vamos determinar que esse aqui, ó, esse vetor, o da direita, embaixo, é o nosso primeiro. Assim, aí, na verdade, vocês vão ver que a gente só vai mover um grupo de vetores para outro. Porque a gente não tem o que mover assim, porque são desenhados 10 vetores. Só que eles estão em 2 grupos de 5. Vocês estão vendo que esse vetor está conectado na origem do outro, o outro está conectado, a extremidade do segundo está conectado na origem do terceiro, o terceiro na origem do quarto, o quarto na origem do quinto. Agora, vamos pegar esse grupo de vetores em cima e vamos cair uma casinha com eles. Uma casinha só. Se eu cair uma casinha, vocês concordam comigo que o sexto vetor, que é o primeiro da esquerda para a direita, e é o de cima, que vai ser o sexto. Se eu descer, a origem dele vai se conectar à extremidade do quinto. E assim a gente vai fazendo a outra série de cadezinhas. Então, vocês concordam comigo? Gente, depois eu vou entrar nessa questão de provas com vocês, porque até me preocupou. Depois, vamos concentrar aqui, gente. Vamos concentrar aqui no exercício. Depois a gente vai falar. Eu acabo de fazer o exercício e a gente comenta esse negócio de provas. Aqui, ó. Então, a imagem que a gente tem é essa aqui. Ó, vocês percebem que a gente não mudou cada vetor. Nesse caso, a gente mudou um grupo de vetor. Ai, desculpa. Vontade de espirrar. Bom, eu já tinha determinado que aquele vetor de baixo seria o meu primeiro. Então, eu peguei a origem do meu vetor de baixo,
a origem do meu vetor resultante e conectei a extremidade do meu vetor resultante na extremidade do último. E se lembra de uma aula que a gente... Aí, olha só. Olha a magia acontecendo. Gente, se vocês contarem aqui em cima, é porque vocês vão ver melhor quando vocês tiverem um PDF. Se eu descer aqui, olha só, tem 1, 2, 3, 4, 5. Tem 5 casinhas entre a origem do primeiro e a extremidade do último. Mas a gente não cai uma casinha com ele. Então, na verdade, vai ficar 1, 2, 3, 4. Eu não sei se vocês conseguem ver a setinha no meu computador, mas ele fica aqui. É porque aqui embaixo não ficou quadradinho. Então, se cada lado vale 0,5, cada quadradinho vale 0,5, e eu tenho 4 quadradinhos, eu multiplico. 4 vezes 0,5 dá 2. Aqui, como a gente está trabalhando com uma unidade, vou colocar assim, real, 2 centímetros. Primeira coisa, a gente tem que falar desse negócio aí de prova. Todo mundo conseguiu entender o exercício? Tem alguma dúvida? Quer que eu explique de novo? Não, Sem bem que eu dúvidas. entendi agora dessa vez. Oi? Agora eu entendi dessa vez. Achei que ficou bem mais explicado, pra mim, pelo menos. Uhum. Gente, todo mundo... Beleza, todo mundo conseguiu entender. Primeira coisa, já começaram as provas dos colégios? Acho que não, gente, porque ninguém tá... Gente, não começou prova nenhuma, porque tá todo mundo em quarentena, os colégios não voltaram. Não tem como fazer prova online. Eu acredito que não, né? Não tenha tido prova. Se vocês começarem a ter prova, por favor, me mandem mensagem falando, professor, a gente começou a ter prova. Para eu mudar o meu O calendário. problema é que o problema é que a gente não sabe quando os colégios vão liberar as provas pra gente fazer. Então, gente... E entrou um perdido aqui na chamada. Doutora, assim, por exemplo, eu nunca fiz essas provas para esses colégios, não. Aí eu perguntei aí no chat quem já fez essa prova para tipo que dar a noção mais ou menos de como é a prova. Se todas elas têm que, tipo assim, resolver, sabe? Tem que estar lá do lado lá a explicação, ou então é de marca X. Não, é de múltipla escolha. Já falaram isso pra gente, de múltipla escolha. E eles só avaliam a resposta. Eu fiquei sabendo, Tipo eles só assim, então, avaliam a resposta ou do e a prova. Gente, Não eu precisa, eu sei acho que é que a maioria dos colégios não é discursiva. Que vocês falam de escrever é discursiva. São todas múltiplas escolhas, do que eu sei. Mas é bom vocês saberem fazer marca um das duas cartão formas. resposta, né? Com cartão resposta, múltipla escolha vem com cartão resposta. Na verdade, o cartão resposta vem tanto para discursiva quanto para múltipla escolha. Mas o que eu recomendo vocês fazerem é saber fazer a questão. Porque, assim, se calhar, por algum acaso, de na prova mudar, porque, por exemplo, até ano passado a prova... Um exemplo, tá? Não sei se é assim. Vamos colocar que até ano passado todas as provas da FATEC foram de múltipla escolha. Nesse ano eles decidiram mudar para discursiva. Eles podem fazer isso, eles têm o direito de fazer isso. E assim, não tem como vocês reclamarem. Então, se vocês estiverem nessa dúvida, eu sei que é muito melhor fazer uma prova múltipla escolha, porque no mal você pega, chuta, reza para Deus e talvez ele atenda. Mas recomendo que vocês saibam fazer também a parte discursiva, porque se calhar vocês pelo menos têm a segurança que sabem fazer. E se vocês tiverem alguma notícia da prova, pode me falar assim, se tiverem com dúvida ou assim, qualquer coisa, podem entrar em contato comigo que eu vou tentar ajudar. Mas do que eu sei da parte pública, porque mesmo sendo eu fazendo faculdade e vocês indo para a escola, é público. O que eu sei é que só vai se abrir quando ou a quarentena tiver um resultado ou quando vier a vacina. Antes disso, acho que eles não vão dar nenhuma informação, porque eles mesmos não sabem. Então, acho que agora o que vocês têm que se concentrar é aprender as matérias e deixar rolar. Acho que não é uma coisa assim Sim, para se eu preocupar. sempre, eu sempre entro, eu sempre entro nos sites dos colégios que provavelmente eu
faça a prova e para ver se eles postaram alguma. Isso é uma boa, mas assim, eu acredito que até quando falaram assim, ó, começou a cair os casos de coronavírus ou se surgiu a vacina. Até isso acontecer, eu acho que não vai ter nenhuma informação. É porque tá sendo assim na faculdade, lá que eu faço na UFRJ. E em todas as faculdades que não são particulares estão sendo assim. Então os colégios também estão sendo assim. Então tem que ficar olhando mesmo, tem que ficar procurando, mas afirmo para vocês que até uma dessas duas coisas acontecer, não vai ter prova nem em colégio, não vai ter nada. Bom, gente, agora vamos partir para aula. A aula já teve, né? Mas só tava fazendo exercício. Outra soma de vetores. Ai, ai. Soma de vetores, método do paralelogramo. Gente, esse método paralelograma, ele envolve ângulo. Mas o que acontece? Se lembra no começo da aula que eu falei para vocês que eu ia dar as frentes, mas eu não ia me aprofundar? Essa é uma matéria assim, que eu vou ensinar os casos particulares dessa soma de vetores. Porque são casos simples, que envolvem assim, um pouco de ângulo, mas é uma questão só de gravar. Mas assim, porque, por exemplo, tem uma formulazinha dessa matéria que você calcula o ângulo quando um vetor faz, por exemplo, um ângulo de 30 graus, um ângulo de 20 graus. Isso eu não vou ensinar para vocês, eu até ensinaria se a gente tivesse em aulas normais. Só que como a gente não tá, eu acho que vai ser muito confuso e como eu falei para vocês, tô dando as frentes. Vocês já sabendo isso, já é 90% do processo. Quando vocês pegarem essa fórmula e começarem a estudar no ensino médio, vocês vão ver que não tem nada demais. Então, vamos estudar os casos particulares. E eu estou explicando isso para, quando chegar lá no futuro e vocês veem coisas assim, mais aprofundadas do conteúdo que a gente está dando agora, vocês não acharem que eu deixei de dar para vocês alguma coisa. Eu deixei de dar porque eu não achei que seria certo dar agora, tá? Ai, acho que meu computador trava. Oi, trava. Oi, trava. Tô com essa música na cabeça. Casos particulares. Gente, quando o ângulo é zero. Gente, quando o ângulo é zero é que, vamos colocar assim, a gente sempre fala que um ângulo, a gente mede ele do X até o Y, né? Quando ele é zero, porque ele não, vamos colocar assim, ele não se levantou. Quando o ângulo é zero, nesse caso particular, a gente vai analisar cosseno. Por que cosseno? Porque está com um ângulo. Se lembra quando a gente tem assim, o Y e o X? O Marcelo já deve ter explicado para vocês. E tem um ângulo, aí você fala assim, com X muda, mas assim, geralmente é com X, é com seno, então fica cosseno. E com Y, como tá sem o ângulo, fica seno. Então fica com o seno e sem o seno. Bom, quando o ângulo é zero, nós temos o cosseno de zero. O cosseno de zero é 1. Professora, por que o cosseno de zero é 1? Vocês vão aprender isso no ensino médio. Em matemática, então não venham me perguntar. Só gravem. Por isso que eu quis dar o caso particular para vocês. Porque é gravar. É gravar que o cosseno de zero é 1. E acabou. E vida que segue. Entendeu? Quando o cosseno de zero é 1, quando o ângulo é zero, e consequentemente o cosseno de zero é 1, por exemplo, aqui ó, tem dois vetores. Eu tenho o vetor A, que é esse verdinho aqui, e o vetor B, que é esse... Eu tentei colocar um laranja, mas ficou um amarelo mais escuro. A gente estudou já que um vetor, ele tem que se conectar, pegar a origem dele e conectar a extremidade. Então, eu peguei a origem do vetor B e coloquei na extremidade do A. Eles ficaram retos. Por quê? Porque não tem ângulo. Vocês vão perceber que esses casos particulares a gente vai assim, pelo ângulo. Se ele tem um ângulo de 0 graus, então ele tem que estar reto, ele não tem que se levantar, entendeu? O vetor resultante é esse daqui de baixo em preto que eu coloquei, ó, que pega da origem do A até a extremidade do B. Quando isso acontece, para você calcular o vetor resultante, é apenas somar, entendeu? Vetor resultante é igual a A mais B. Acabou. Isso explica para vocês quando a gente estuda a lei de Newton. Se lembra que quando tinha uma caixinha
e tinha uma força normal, uma força peso, e eu falava, gente, essa força puxa, essas forças estão se somando. Quando vocês pegarem para fazer os exercícios que eu vou mandar, vocês vão conseguir juntar, eu acredito que vocês vão conseguir juntar tudo e vão falar, pô, é por isso que essas duas forças, quando estão para baixo, elas se somam, porque acontece isso. Como as duas estão para o mesmo sentido, aqui, ó, se vocês perceberem, o A e o B estão na mesma direção, no mesmo sentido. Então, eles vão se somar, entendeu? Então, como eles estão... quando eu falo com tá em ângulo em zero, é porque é uma forma mais técnica e que eu tenho que ensinar isso para vocês. Mas, na verdade, é você, assim, você muitas vezes vai analisar se está no mesmo sentido, na mesma direção, entendeu? Ângulo 90. Quando o cosseno é 90, cosseno de 90 é igual a zero. Como eu falei, esse negócio de cosseno de zero, cosseno de 90, apenas gravar. Só gravar. Gente, um ângulo de 90. Pô, professor, eu tenho que fazer com que meu ângulo entre dois vetores tem que ser 90. Pô, gente, é muito fácil, né? Eu sei que um vetor vai estar para cima, vai estar retinho, e outro vetor vai estar para baixo, porque é um ângulo de 90. Quando isso acontece, se lembra quando eu falei para vocês, foi aí que eu percebi que talvez vocês nunca tivessem tido aula de vetores. Foi que eu me dei vontade de dar aula de vetores. Se eu não me engano, foi na aula de dinâmica. Eu acho que foi na aula de dinâmica, acho que não foi na aula de leis de Newton, não. Eu falei assim, gente, tem o A, tem o B, eles estão fazendo um ângulo de 90, e a gente vai fazer a hipotenusa deles. Se vocês pararem para pensar, vocês falam assim, pô, professora, mas tem tem três vetores saindo de origem. Aqui é porque eu não tive espaço e tempo para colocar. Mas o que acontece aqui é você pegar o vetor A e deslocar até o outro lado. Tá vendo esse pontilhado aqui amarelo? É pegar o vetor A e colocar em cima desse pontilhado amarelo. Quando eu faço isso, eu não faço aquela regrinha de pegar o primeiro vetor, a extremidade do primeiro vetor e conectar na origem do segundo. E quando eu faço isso, eu também estou obedecendo a regra do vetor resultante de conectar na origem do primeiro com a extremidade do vetor resultante com a extremidade do último. Então é isso. Eu só não tive o cuidado de fazer essa demonstração, mas é exatamente isso. Eu peguei o vetor A e joguei em cima do pontilhado amarelo. Vocês já estão carecas de saber que quando isso acontece é porque eu quero calcular a hipotenusa. Então, pô, vai ser resultante, o vetor resultante ao quadrado, seria a nossa hipotenusa, vezes o quadrado dos catetos. Gente, eu falei um pouco rápido, mas é porque assim, é uma coisa simples, mas eu entendo se alguém tiver dificuldade, porque é uma coisa diferente. Alguém teve alguma dúvida? Quer que eu explique algum caso? Ou pode continuar? Pode continuar. Zero dúvidas? Zero dúvidas. Vou continuar, hein? Gente, se vocês tiverem dúvidas, por favor, fala. Não quer falar agora? Me chama no privado ou assiste a aula de novo. Não entendeu assistindo a aula de novo? Professora, quando eu tenho dúvida, eu falo. Não tô com dúvida mesmo, não. Não, tudo bem. Eu tô falando é porque, assim, a Duda, Manu, o Vitor Paulo, o Thales, vocês são frequentes nas minhas aulas. Então, eu sei que vocês, quando estão com dúvida, vocês falam, mas tem gente que, assim, vocês acham que a gente não percebe, mas a gente percebe que tem uns visitantes, uns turistas. Então, se esses turistas que estão na aula estão com dúvida, pode falar. Se não está com vontade de falar agora, viu a aula de novo e não entendeu, me manda mensagem no privado que eu explico com calma. É porque, assim, quem eu conheço, quem está aqui sempre, eu sei que eu sei que vai falar, mas tem gente que... Eu acho engraçado que eu ataco os outros, as pessoas vêm responder. Gente, os dois outros casos.
Gente, o primeiro caso que a gente viu é quando o ângulo era zero. Por que o ângulo era zero? Porque eles estavam na mesma direção, no mesmo sentido. Pô, professora, e quando eles estão na mesma direção, mas em sentidos opostos? Cara, é muito simples. Primeiro, quando isso acontece, é um ângulo de 180. Cosseno de 180 é igual a menos 1. Tá, já entendi que essa parte é só para eu gravar, só porque é uma parte técnica. Na prática, o que acontece? Na prática, o que acontece? A gente coloca exatamente o que vocês estão vendo aqui na figura. Dois ângulos na mesma direção, mas com as setas ao contrário. Ah, professora, mas um ângulo está conectando na origem do outro. Gente, é assim, como eu disse, como não é uma coisa muito cobrada, nem nas provas que vocês vão fazer, nem no Enem, assim, nesse caso não muda muito você conectar a origem do primeiro com a extremidade do último, entendeu? Aqui é mais você analisar. Vocês estão vendo que o meu vetor resultante, ele tá de onde o B começa, na direção dele? Por quê? Eu tenho que adotar para onde vai ser o meu positivo. O que isso acontece? A gente não sabe que da esquerda para a direita, assim, não tem acho que é plano cartesiano, né, que fala, que é o x e o y, a setinha x e setinha y. A gente não sabe que o lado direito é positivo e a parte de cima é positivo. Aqui é a mesma coisa, mas como na física exige que vocês mostrem isso, então o que eu recomendo? Vocês pegam o vetor, coloquem da onde está começando, aqui ó, exatamente como é que está aqui, para a direção, ou seja, para a direita, ou seja, para cima, entendeu? Aqui, como a gente estava falando na direção da horizontal, aqui vai ser da onde que o B está começando para a direita. Por que para a direita? Porque a gente não sabe que para a direita que é o positivo. Por que isso? Porque alguém vai ter que ser negativo. Se lembra quando eu falei que algumas aulas atrás, eu falei, gente, esse vetor aqui ele é negativo porque ele está contrário. Se lembra quando a gente falou de ação e reação, e já foi em lei de Newton, que o cara chutava a bola? E a força que a força que o pé fazia na bola era positiva, porque estava indo para onde? Para a direita. E a força que a bola estava fazendo no pé era negativa, porque estava indo para a esquerda. Vocês percebem que é exatamente isso aqui que está acontecendo nesse caso? Do A e do B, do ângulo de 180 graus? Um está indo para a esquerda, um está indo para a direita e outro está indo para a esquerda. Quem está indo para a direita, a gente vai colocar como positivo. Então fica aqui, ó, o B está indo para a direita, então o B vai ficar como positivo. E o A está indo para a esquerda, então ele vai ficar como negativo. No resultado, a gente vai diminuir. No resultado, a gente vai pegar o que está indo para a direita, e diminuir pelo outro que está indo para a esquerda. Gente, pode acontecer, isso vai ser muito raro. Mas assim, se um professor algum dia determinar que para a esquerda é positivo e para a direita é negativo, ele pode. Porque é o seguinte, é claro que não vai surtar e vai falar, gente, agora a gente só vai fazer isso. Por exemplo, numa questão específica, ele falar, por convenção, adote que para a esquerda é positivo e para a direita é negativo. Ele pode. Mas se ele nunca falar isso, então vai prevalecer essa nossa regra que a gente está aprendendo aqui. Por que eu estou falando isso? Porque já aconteceu de professor fazer isso, porque ele quis. Ele falou, porque eu mando aqui e eu estou falando que para a esquerda é positivo, entendeu? Mas assim, foi uma coisa só para ele mostrar como isso é... São coisas que, tipo, imagina vários cientistas entraram numa sala e falaram, gente, para a direita é positivo e para cima... E para a direita e para cima são positivos, para baixo e para a esquerda são negativos. É exatamente isso. E fez isso para, tipo, os estudos terem uma linha. Então, para assim, eu acho que algumas pessoas podem se perguntar, por que para a direita é positivo e para a esquerda é negativo? É só uma questão assim, porque falaram que é e acabou. Entendeu? Gente, último caso, vetores de mesmo módulo e ângulo de 120. Eu acho que esse aqui vai ser o que menos eu vou colocar de exercício para vocês, porque eu acho que vai ser o que menos vai cair em questão assim, se cair alguma coisa nessa questão de alguma prova de vocês, não acho que vai cair esse de 120. Acho que pode cair o de... Ai, tô com... Acho que pode cair o de 90, ou de 180, ou de 0. Mas, por via das dúvidas, gente, aqui eu não coloquei o ângulo.
Mas vamos fingir que aqui, ó, tem um ângulo de 120 graus. Sempre quando for, ou ele vai falar, adote que o ângulo é 120 graus, ou ele vai colocar aquele negocinho, vai estar aquela meia-lua e o número do lado. Quando o ângulo de 120 graus, o cosseno de 120 graus é menos 1/2. Já se ligaram que isso aqui é para gravar. Beleza. Quando isso acontece... Então, é exatamente isso. O negativo... sim, exatamente isso. O negativo muda o sinal. Vamos colocar assim. Mudar de sinal. É mudar de sinal. Como eu disse, é você pegar um e diminuir pelo outro. Entendeu? Não é que ele vai mudar para menos. É porque, como você falou, que da esquerda para a direita, como está indo o B, ele é positivo, então o contrário dele tem que ser negativo, porque está indo da direita para a esquerda. Então o sinal dele muda, porque você adotou que da esquerda para a direita, como está indo B, é positivo. Beleza? Vou continuar aqui para o outro. Gente, eu ainda vou perguntar, quando acabar de explicar esse de 120 graus, eu vou perguntar se tem mais alguma dúvida, tá? Fiquem tranquilos. Então, vamos falar que aqui tem um ângulo de 120 graus. Gente, quando os vetores são de mesmo módulo, o que é módulo? Mesmo valor numérico, primeiro que o exercício tem que falar isso. Tem que falar que eles são de mesmo módulo. Ele não pode achar que você vai adivinhar. Porque aqui parece que a figura é a mesma coisa. Não. Ele tem que falar que são o mesmo módulo. E eles vão ser iguais. Mas olha o que eu coloquei ali no balãozinho. São iguais apenas em módulo. Para um vetor ser igual ao outro, precisa ter um módulo, a direção e um sentido. Por que eu coloquei isso? Gente, se eu falo que os vetores são iguais, eu não posso falar que o vetor A é igual ao vetor B, que é igual ao vetor R. Por quê? Porque o A está numa inclinação diferente do vetor B, que está diferente do vetor R. O B está diferente dos outros dois. Vocês conseguem ver isso, né? Se lembra da primeira aula, que eu falei, gente, para um vetor ser igual, tem que ser tudo igual, tudo igual. O tamanho, a direção e o sentido. Se um desses, só um desses, for diferente, ele é diferente. Se um desses, porque, vamos falar assim, que a direção é para a direita, que o sentido a direção é na horizontal, o sentido é para a direita, mas tem o módulo 2 e o outro é o módulo 1. Eles são diferentes. Por quê? Porque um é menor do que o outro. Então, para eles serem iguais, tudo tem que ser igual. Então, nesse caso, quando fala aqui que R é igual a que é igual a B, eu estou falando do módulo. Eu estou falando que o módulo deles vai ser igual. Então, por exemplo, se eles falarem assim, descubra qual é o módulo de R, sendo que o módulo de B é 3. Pô, professor, então está um ângulo de 120 graus, pô, então o módulo de A vai ser 3 e o módulo de R também vai ser 3. Porque quando estão com um ângulo de 120 graus, eles vão estar com o mesmo módulo. Gente, alguém está com alguma dúvida, não entendeu alguma coisa, quer que eu explique algum caso, porque ficou perdido? Sem A hora dúvida. é agora. Oi? Professora, Pode falar. eu só não entendi o outro caso aí, mas eu acho que eu tô conseguindo entender agora que tá Qual outro caso? A e O do outro aí, ó, do vetores menos módulo. Não, me fala o caso de 120, o de 180. De 120. Então, de 120, primeiro, ele tem que falar que o ângulo que você está trabalhando é de 120, tá? Isso é essencial. Ele tem que estar falando. Isso o exercício tem que estar falando. Quando o ângulo é de 120, o módulo deles, o módulo dos vetores, são iguais. O que eu chamei a atenção para vocês é não falar que os vetores são iguais. Porque para os vetores serem iguais, eles têm que ter o mesmo módulo, a mesma direção e o mesmo sentido. Lembrando que se algum desses, ou qualquer um, for diferente, eles já não vão ser iguais. Não tem como eles serem iguais. Como eu dei aquele exemplo. Vamos falar que o A e o B estão na mesma direção, no mesmo sentido, mas o A vale 3 e o B vale 2. Eles vão ser diferentes, porque um vai ser menor do que o outro. Tá? Conseguiu entender agora? Quer que eu explique de novo? Não entendi. Entendeu tudo bem?
Aham. Tá. Gente, eu vou tentar fazer os dois exercícios, porque agora, tipo, não vai dar tempo. Faltam só 6 minutos para encerrarem a aula. Eu não quero apressar, não. Você vai Gente, abrir outra? oi? Você vai abrir outra? Então, eu vou abrir, mas essa aula vai ser rápido, porque são só dois exercícios. Eu só não quero tentar explicar tudo, porque acho que vai ficar muito corrido. Então, eu vou abrir outra só para a gente poder explicar os exercícios com calma. E se vocês tiverem dúvida, vocês poderem falar. Mas vai ser mais 10 minutinhos, porque vão ser só dois exercícios. E são dois exercícios fáceis. Vocês vão ver que essa matéria tem exercício muito simples, muito bobo. Então, só Tá vou bom. fechar para a gente poder ter. Não ficar Consegui nessa ter. pressa de ter que acabar, porque vai acabar o tempo, Uhum. tá? Tá. Gente, fiquem aí até alertas que eu vou já mandar no grupo.